começa a pregar com vida, começa a pregar com uma unção tão grande que a igreja de Corinto estoura em crescimento. E quando a igreja estoura em crescimento, ele deixa de ser apenas um missionário de igrejinha perrengue e passa a ser agora missionário cofundador de uma igreja gigante, de uma igreja abençoada. E agora, como ele estava no apogeu do seu ministério, já com a doutrina dos carismas do Espírito na cabeça, ele começa a ensinar a igreja sobre os dons espirituais, começa a ministrar sobre a igreja os dons espirituais. Resultado, nasce a igreja mais poderosa daquele tempo. Uma igreja tão ungida que para entrar dentro do culto você tinha que pegar uma senha antes. Eu disse que tinha que pegar o que, igreja? Pergunte para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Porque todos os membros da igreja tinham a marca do poder do Espírito Santo neles. Ah, Jesus, esse é o meu sonho. É o meu sonho nesse país. É poder entrar nas igrejas e ser recebido pelos profetas da entrada até o altar. Eu quero crer que Deus pode transformar a sua igreja numa igreja dessa. Alguém quer? Alguém quer? Mas você vai saber lidar com uma igreja assim? Respire fundo, murche a barriga, estufe o peito. Vamos encenar. Aqui agora é Corinto. Olhe para a esquerda. Esse irmão aí tem o dom de interpretação de línguas. Olhe da direita. Esse tem o dom de discernir espíritos. Olhe para trás. Esse aí tem o dom da sabedoria e a palavra do conhecimento. Olhe para frente, toca no ombro da frente, vê o rosto dele. Esse tem o dom de profecia. E olha lá para aquele canto, aquele lá tem mistérios e prodígios. Olha para aquele outro lá no fundo, aquele onde põe a mão a doença sai. Era a igreja estabelecida em Corinto, possuída pela glória do Espírito Santo. Só que agora também nasce talvez o primeiro problema, que infelizmente atravessou os séculos e chegou nos nossos dias. Uma igreja espiritual demais, possuída demais pelo Espírito Santo, se não tiver um equilíbrio de um ensinamento prático, ela fica fanática. E o fanatismo levou aquelas pessoas a prejulgarem pecados alheios e contar publicamente o erro das pessoas. Os crentes eram tão santos que qualquer pessoa que pisasse na bola e escorregasse, o seu nome era lido publicamente. E um deles em especial, do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, ele é tão achincalhado pela igreja e por Paulo, que Paulo diz: vamos cuidar só da alma, porque o corpo já entreguei na mão de Satanás. Ei, respire fundo e tente pensar comigo. Será que algum pastor tem o direito de, na sua igreja, olhar para o irmão e dizer assim: olha, que Deus guarde a sua alma, porque o resto eu deixo o diabo carregar? Vai, pense comigo. Sim ou não? Repita. Quero ouvir de novo. Não? E por que quando fazem isso, você é o primeiro a levantar a mão na igreja para dizer: pode excluir, pode excomungar, pode tirar do grupo de jovens, pode tirar do grupo do coral, pode tirar do grupo do ciclo de oração, pode arrancar a carteira ministerial dele, pode fazer o que quiser? Pastor, mas está na Bíblia, foi Paulo que falou. Exatamente, ele falou isso na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios ele mandou lá da cidade de Éfeso, pastor Cizino, a maior igreja que ele plantou, rica, opulenta, cheia de dinheiro, cheia de missionários, cheia de empresários. Falar da vida dos outros quando você está por cima é muito fácil. Aí quando ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, muda tudo. Olha o que eu anotei. A primeira carta aos Coríntios se resume em 6 pontos. Olha o que Paulo faz, ele exorta os crentes a ficarem unidos. Ele quer que a igreja e a congregação seja limpa. Ele fica preocupado com o casamento dos que são casados e com aqueles que são solteiros. Ele quer que a igreja tenha só bem-estar espiritual. Ele quer que o culto tenha ordem. Ele só fala da ressurreição. Uma igreja tomada pela aparência. Ele só cuida daquilo que os olhos podem ver. Ele cuida do zelo com aquela igreja, com a pureza e a santidade. Isso é ruim, pastor? Não, não é. Mas é preciso equilíbrio. Porque senão a igreja mais poderosa pega uma alma e joga dentro do inferno na mão de Satanás. Ah, pastor, mas o pecado do rapaz foi grosseiro. Ele dormiu com a mãe, com a mulher do pai dele. Quem somos nós para julgar um pecado?
Será que até Paulo esqueceu do que Jesus falou para aquela mulher adúltera pega no ato de adultério? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de bater. Paulo está purificando, levando a igreja a um estágio de pureza tão grande, santidade, glória, unção e palavra, e revelação e dons, que essa igreja começa a ficar orgulhosa por ser tão poderosa e se acha no direito de mandar embora os sujos, se acha no direito de excomungar as pessoas. Será que nós esquecemos aquilo que eles esqueceram? De que quando ligamos alguma coisa na terra, é ligada no céu. E que o caminho inverso é que se quando desligamos alguma coisa na terra, é desligada do céu também. A carta que bate na igreja de Corinto, Paulo espera uma reação santa, mas diz a Bíblia que caiu uma tristeza na igreja de Corinto. Caiu uma tristeza no coração da igreja de Corinto tão forte, que Tito, que levou a carta, voltou correndo e disse: Paulo, a coisa, ao invés de funcionar, ao invés de os irmãos darem glória a Deus, se cair aquela unção de renovação, caiu uma tristeza, porque o rapaz que foi excluído, com todos os defeitos dele, era uma alma. Era uma alma. E Jesus disse que uma alma salva vale o quê? Eu não ouvi. Vale o quê uma alma salva? Mão direita para cima, por favor. Agarre o ombro do seu irmão com força agora. Chacoalhe ele de novo e diga: não toque em nenhum daqueles que Jesus salvou. Diga ao seu irmão: você não tem uma mão furada. Você não ficou 3 horas agonizando em uma cruz. Não acuse, ore, ore. Ora que melhora. Ora que Jesus transforma. Ora que Jesus faz. Ora que Ele movimenta.